Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 15. Uma nova interjeição. Aqui a ilustração. Ok. Houve um rebuliço de pânico lá dentro e logo depois surgiram, a fugir pelas janelas, mais filólogos e gramáticos e dicionaristas do que fogem ratazanas de uma despensa quando o gatão aparece. A casa da velha ficou completamente vazia. Sim, senhor, o seu berro quindinha que nem flite, e merece ir para a casa das interjeições com um letreiro novo. Interjeições espantativas de gramáticos. Desimpedida que ficou a casa da velha, entraram todos, menos o rinoceronte que não cabia na porta. Toparam a etimologia intrigadíssima com aquele mu, som jamais ouvido na zona. Não conheço essa interjeição, declarou ela, assim que os meninos a rodearam. Só conheço o mu dos bois, mas esse que ouvi não me parece nada bovino. Esse é rinocerontino, minha senhora, explicou Emília com toda a sapequice. Veio da África. A senhora conhece a África? A etimologia não conhece as coisas, só conhece as palavras que designam as coisas. De modo que, ao ouvir aquela pergunta, julgou que a boneca se referisse à palavra África e respondeu: sim, é uma palavra de origem latina, ou melhor, puramente latina, porque não mudou. A propósito... Espere, interrompeu Emília. A história da palavra África não nos interessa. Preferimos conhecer a história de outras bonecas mais importantes. De outras palavras mais importantes, como, por exemplo, boneca. A velha riu-se da presunção da criaturinha e respondeu: boneca, minha cara, é o feminino de boneco, palavra que veio do holandês. Manequim, homenzinho. Houve mudança do M para B, duas letras que o povo inculto costuma confundir. A palavra manequim entrou em Portugal transformada em banequim ou bonequim e foi sendo transfigurada pelo povo até chegar à sua forma de hoje, boneco. Dessa mesma palavra holandesa saiu para o português uma outra, manequim. Mas então o povo, isto é, os ignorantes ou incultos, influiu assim na língua? Diz Pedrinho. Os incultos influíram e ainda influem muitíssimo na língua, respondeu a velha. Os incultos formam a grande maioria, e as mudanças que a maioria faz na língua acabam ficando. Engraçado. Está aí uma coisa que nunca imaginei. É fácil de compreender isso, observou a velha. As pessoas cultas aprendem com professores e, como aprendem, repetem certas palavras. Mas os incultos aprendem um pouco que sabem com outros incultos. E só aprendem mais ou menos, de modo que não só repetem os erros aprendidos, como perpetram novos erros, que por sua vez passam a ser repetidos adiante. Por fim, há tanta gente a cometer o mesmo erro que o erro vira uso, e portanto deixa de ser erro. O que nós hoje chamamos erro, chamamos certo, já foi erro em outros tempos. Assim é a vida, meus caros meninos. Tomemos a palavra latina speculum, continuou a velha. Essa palavra emigrou para Portugal com soldados romanos e foi sendo gradativamente errada até ficar com a palavra que tem hoje, espelho. E os ignorantes de hoje continuam a mexer nela, observou Nerezinho. A gente da roça diz espelho. Muito bem lembrado, concordou a velha. Essa forma espelho é hoje repetida com horror pelos cultos modernos, como a forma espelho devia ter sido repetida com horror pelos cultos de dantes. Mas como os cultos de hoje aceitam como certo o que já foi erro, bem pode ser que outros cultos do futuro aceitem como certo o erro de hoje. Eu, que
que sou muito velha e tenho visto muitas coisas, de nada me admiro. O homem é um animal comodista. Daí a sua tendência a adotar os erros que exigem menor esforço para a pronúncia. Espelho exige menor esforço que especulum, e por isso venceu. Espelho exige menor esforço que espelho. Quem nos diz que não acabará vencendo nesses 1000 ou 2000 anos? Hoje está mais difícil a ação dos ignorantes sobre a língua, por causa do grande número de livros e jornais que existem e fixam a norma atual das palavras. Mas antigamente, quem fazia a língua era justamente o ignorante. Dona Etimologia tomou fôlego e bebeu um golinho de chá. Emília foi tirar a xícara para saber se era chá da Índia ou de erva cidreira. Mas qual a sua principal ocupação nessa cidade, minha senhora? Perguntou o menino. Qual o seu palpite do chá? Era erva cidreira? Era cidró? Camomila ou era outro? Fica o mistério. Eu ensino a origem e a formação de todas as palavras. Pois então nos conte a origem de algumas. Dona Etimologia bebeu mais um golinho de chá, enquanto Emília cochichava para a Nenezinho. É de cidreira. E começou. Será que ela acertou? Estou curioso. Coloque nos comentários aqui embaixo que chá você tomaria se fosse a Dona Etimologia. As palavras dessa cidade nova onde estamos vieram quase todas da cidade velha, que fica do outro lado do mar. Lá na cidade velha, porém, essas palavras levaram uns 2000 anos para se formarem. Como foi isso? Explique. Nos começos, as terras em redor dessa cidade haviam sido ocupadas pelos soldados romanos, que só falavam latim. Esses soldados moravam em acampamentos, ou castra, como se diz em latim, de modo que foi em redor dos acampamentos que a língua nova começou a surgir. Que língua nova? O português. Os moradores das terras ocupadas pelos romanos, ou aborígenes, eram bárbaros incultíssimos que foram aprendendo latim lá à moda deles, isto é, estropiadamente, todo errado e com muita mistura de termos e modos de falar locais. Tanto estropiaram o pobre latim que ele virou um dialeto, ou uma variante do latim puro. Depois os romanos se retiraram, mas o dialeto ficou vivendo a sua vidinha e foi evoluindo ou mudando, até tornar-se o que chamamos hoje de língua portuguesa. Então a língua portuguesa não passa por um dialeto do latim? Perfeitamente. E também a língua francesa, a espanhola e a italiana não passam de outros tantos dialetos do mesmo latim. No começo, esses dialetos eram muito pobres em palavras e modos de dizer. Com o tempo, entretanto, as palavras foram aumentando enormemente e também foram aparecendo novos jeitos de combinar-se entre si as palavras. Desse modo, essas línguas enriqueceram-se. Mas as palavras foram aumentando como? De onde vinham? Quem era o fabricante? Quer saber a menina? Umas nasciam lá mesmo, inventadas pelo povo. Outras eram criadas pelos eruditos, que são sabidões. Outras eram importadas dos países estrangeiros. Mas o povo? Como é que o povo forma palavras? Muito simplesmente. Um povo combina entre si palavras já existentes e forma novas. Isso lá no sítio chama-se tirar cria, lembrou Pedrinho. Em gramática se chama derivação, querendo dizer que uma palavra sai de outra ou deriva de outra. Neste processo de derivação, há certas palavrinhas que vêm sendo próprio, que possuem uma função muito importante. São os prefixos e sufixos. Os prefixos grudam-se no começo das palavras e os sufixos grudam-se no fim. Esses constituem verdadeiramente rabinhos, que por si nada dizem, mas foram pregados a outras palavras, servem para dar-lhes uma forma nova e um sentido novo. Espere, gritou Emília. Conheço um rabinho desses muito usado na fabricação de advérbios, o tal mente. Basta pregá-lo no traseiro de um adjetivo para aparecer um lindo advérbio novo.
É sufixo talmente? Sim, bonequinha, respondeu a velha, admirada da esperteza da Emília. Mente é um sufixo só de uso para fazer advérbios. Existem inúmeros outros, como aria, ado, agem, ume, etc. Esse aria, por exemplo, é um sufixo precioso que permite a formação de grande número de substantivos novos. Aria em si não quer dizer coisa nenhuma, não passa de um simples rabinho, mas, ligado a uma palavra, cria outra nova, com ideia de quantidade. Ligado ao substantivo cavalo, por exemplo, dá cavalaria, que quer dizer muitos cavalos. Não, senhora, protestou Emília. Cavalo com o aria atrás fica cavaloaria e não cavalaria. A velha riu-se da exigência daquele espírito de criatura. Bom, minha filha, respondeu ela pachorrentamente. Confesso que errei. Eu devia ter explicado que, antes de colocar um desses rabinhos, é necessário primeiro cortar a desinência da palavra. Senão o sufixo não pega, ou não solda. Cada palavra se divide em duas partes, a raiz e a desinência. Raiz é a parte fixa da palavra, desinência é a parte final, mudável. Reparem que em todas as palavras formadas de cavalo, a raiz é cavalo. E notem que essa raiz nunca muda. Cavaleiro, cavalaria, cavalgadura, cavalhada, cavalência, juntou Emília. Essa palavra não conheço, disse a velha com expressão de surpresa nos olhos. É minha, berrou a boneca. Foi inventada por mim com a invençãozinha que Deus me deu. Faz parte dos meus neologismos. A velha fez uma careta igual a da tia Anastácia lá no sítio, quando pendurava o beiço e dizia, credo. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, assim que chegarmos a 250 inscritos, eu lanço quadro novo. 200 inscritos, eu divulgo qual vai ser o quadro novo. Então, até lá, mandem sugestões. Digam o que vocês querem. Vai que você é o criador do novo quadro. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.